Então, pessoal, aula passada nós falamos de sensores, mas a parte básica dos sensores, hoje a gente vai falar um pouquinho das tecnologias, tá? Dos sensores. Então, nós temos, diferentes tipos de sensores, reconhecimento da sua aplicação e especificação. Vamos continuar com os assuntos aí dos discretos, indutivos, capacitivos, ópticos e ultrassônicos. São sensores que são mais fáceis da gente trabalhar, porque um sinal discreto é bem mais fácil da gente tratar ele do que um sinal contínuo. E outros tipos de elementos sensores. Esse material está disponível lá na parte de arquivos lá, né, do Teams. Então, todo sensor que a gente fala que ele é discreto, significa que ele é on-off. Eu tenho apenas dois estados, né? Ou ligado ou desligado. Então, o tipo indutivo, ele tem variação do campo eletromagnético. O tipo capacitivo, a variação é do campo elétrico. O óptico é a luz. E o ultrassônico, ondas sonoras. Então, o que significa isso? Que para esses sensores, eles indicarem esses estados, eu preciso alterar ou o campo eletromagnético, no caso do indutivo, ou o campo elétrico, no caso do capacitivo, ou a luz, ou ondas sonoras, né? Então, eu tenho que alterar essas características que ele sente. Então, no caso dos indutivos, eu tenho que alterar o campo magnético. Então, ele é um bom sensor para detectar metais, né? Então, todo tipo de metal que se aproximar desse sensor, aqui nós temos a bobina do sensor, né? Essa cor mais, um marronzinho mais claro, é uma bobina que está sendo alimentada por uma corrente elétrica e ela gera um campo eletromagnético em volta dela. O campo ele é mais concentrado no sensor, né, na parte de sensoriamento dele, na parte onde ele foi projetado para detectar, né, o objeto metálico, nesse caso. Então, do jeito que o campo está nessa figura aqui, eu tenho um campo sendo gerado. Se eu aproximo um objeto metálico, eu induzo corrente no objeto metálico. Então, o campo ele vai diminuir, porque parte da energia que eu tenho eletromagnética, ela vai ser absorvida pelo metal. Então, se eu estiver medindo a corrente de energização da bobina dele, eu vou ter diferença de corrente. E essa diferença de corrente que vai fazer com que um circuitinho eletrônico detecte que um metal se aproximou desse sensor. Então, aplicações. Olha lá, mudança de posição de dispositivo de fixação. Então, você tem alguma estrutura mecânica com movimento, né? Aqui no caso o sensor ele está fixo, né? Nesses 4 desenhos aqui, o sensor ele está fixo. Só que aqui, eu tenho uma mudança de posição, formando aqui até um degrau, né? Então, se essa peça aqui de cor verde estiver em movimento, eu posso detectar que ela se movimentou ou não. Eu posso contar peças, né? Ou algum índice de alguma esteira. Eu posso ter uma esteira que ela tem uma estrutura dessa aqui, de dentes, e eu posso estar executando uma contagem. Ou eu posso contar, em vez de eu ter uma esteira, sei lá, um dispositivo com o movimento dessa peça, eu posso estar detectando peças também, né? Eu posso ter uma
atuação por proximidade ou presença. Então, eu posso ter proximidade, ó, no sentido vertical ou no horizontal. Aí o sensor também vai atuar. E eu posso usar ele também para gerar pulsos, ó. Então, eu posso ter uma engrenagem dessa, né? E com esses pulsos eu tenho a minha frequência de rotação, né? Então, dependendo do período que vai ser gerado esses pulsos, eu consigo determinar frequência e velocidade. Aqui nós temos uma animaçãozinha onde nós temos o sensor indutivo aqui na posição S1, né? Então a posição S1 é o nosso sensor indutivo e ele está detectando o quê? Objeto metálico. Então, se na caixa tiver objeto metálico, ele vai aqui para a saída conforme, né? Escrito conforme. Se não, ele vai para a saída não conforme. Aconteceu alguma coisa, ele não detectou objeto metálico, né? E eu tenho um gatezinho aqui preto, né, que está movimentando para fazer o desvio dessa caixa. Então, um exemplo aí de aplicação. A atuação desses sensores, geralmente, o distanciamento do objeto ao sensor geralmente é curto. Tá? É coisa assim de 5 milímetros, 6 milímetros, 10 milímetros. Isso aí vai depender do tamanho do sensor. Quanto maior o sensor, maior o campo e maior a área de detecção dele. Então, porque ele vai ter uma área especificada pelo material para detecção. E é um sensor relativamente caro, né? Os sensores indutivos, até por questões construtivas da bobina, ele é relativamente caro. Professor, já viu aqueles... Opa, fala. Pode falar. Aqueles de loja que, quando sai do produto, tem um sensorzinho de alarme? Isso, mas aquele sensor é o seguinte. Abrindo daqueles, ele tem as lâminas metálicas dentro, né? Então, não, ele tem uma bobina. Por quê? Ele, quando você passa pela porta, tem um campo eletromagnético que induz uma corrente elétrica na bobina desse sensor e ele envia um sinal para disparar o alarme. Esse tipo de sensor ele funciona assim. Por quê? Se ele detectasse metal, você metal, com uma chave, você com uma chave no bolso ia tocar o alarme. Né? Então, aquele sensor de loja, ele não detecta metal, mas ele usa o princípio desse campo eletromagnético. Ele funciona como um RFID. O que é o RFID? É a tecnologia que é usada hoje nos cartões de transporte. Quando vocês aproximam o cartão de vocês lá da catraca do metrô, do trem, do ônibus, esse cartão ele tem também uma bobina lá dentro. E essa bobina alimenta o circuito dele. E nesse circuito tem toda uma programação de lógica lá para detectar qual é o seu saldo, qual é o tempo de uso, né, que você está lá do transporte. E quando você encosta aquele cartão no sensor, aquele sensor ele tem um campo eletromagnético. Aí ele induz corrente. Esse sensor de loja ele tem o mesmo princípio, porque se ele detectasse metal, nossa senhora, toda hora a gente ia separado lá na entrada e na saída das lojas aí, porque o próprio celular, chaves, moedas iriam ser detectadas. É verdade. Tudo bem? Tudo bem. Aí nós temos, ó, então a aplicação do indutivo é para objetos metálicos, né? Então, se vocês quiserem fazer um projeto, e nesse projeto é preciso detecção, né, de objetos metálicos, tem que ser o sensor indutivo.
E aí nós entramos nos capacitivos. Então, o capacitor entra o campo elétrico, que é o princípio de funcionamento do capacitor, é esse, né? Então, o capacitor, ele tem chapas metálicas, né? Então, ele tem... O princípio de funcionamento do capacitor é ter duas chapas metálicas carregadas, uma com carga positiva e uma com carga negativa. E entre essas duas chapas, você tem um tal do dielétrico. O que é o dielétrico? É o isolante, né? Então, se você alterar esse dielétrico, se você alterar o tamanho dessas chapas, o material do dielétrico, isso aí muda a capacitância do que você quer trabalhar aí com esse capacitor. Então, o princípio construtivo, né, do nosso capacitor é esse. Duas chapas metálicas que recebem um nome até de armaduras, essas chapas. Então, você tem duas armaduras carregadas com cargas, uma positiva, outra negativa. Isso aí, claro, é quando o capacitor está carregado. E entre essas duas chapas eu não tenho contato, né? Eu tenho um dielétrico. E o que é dielétrico é um isolante. E olha só, esse nosso sensor, que ele é capacitivo, então ele usa o campo elétrico como medição, né, do estado dele, 0 ou 1, atuado ou desatuado. Então eu também tenho a energização dele, então ele é um sensor que se chama ativo, onde eu preciso ligar a alimentação dele. Ele gera também o nosso campo agora elétrico, né? Então agora nós temos uma observação aqui de campo elétrico, e aí eu tenho que aproximar um objeto que altere esse campo elétrico, e é justamente os objetos dielétricos, né? Então o que é um objeto dielétrico? São os objetos isolantes. Então, para detectar tipo plásticos, né? PVC, né? Então você se aproximar uma garrafa plástica de um sensor capacitivo, você vai ter alteração do campo elétrico, e nós teremos aqui dentro também, né, um sensor, né? Um sensor não, né? Um circuito que está medindo a corrente elétrica, né? Então nós temos um circuito lógico que ele vai estar medindo essa corrente que está sendo usada para criar o campo elétrico, e se essa corrente alterar o valor dela, ele vai avisar, opa, teve algum objeto que se aproximou, aí ele muda o nível lógico da saída, porque lembrando que nós estamos ainda falando dos sensores discretos, né? Os sensores discretos, eles simplesmente detectam o nível 0, né? Ou o nível 1. É a informação que a gente vai ter deles. Então, ocorre uma oscilação no sinal do sensor e a amplitude é detectada por um circuito e convertida em um comando de chaveamento, que é o 0 e 1. Então, aqui nós temos um exemplo do sensor capacitivo S1, ele detecta o objeto dielétrico a ser rotulado, né? Então, na verdade, o sensor está aqui, esse S1, temos também uma esteira, temos um produto nessa esteira, e o objetivo desse sensor é parar o produto bem aqui na posição do sensor, né? Parou o produto na posição do sensor, tem aqui um sisteminha aqui, pneumático, que pode ser, né? Que ele vai estampar, né, o rótulo nessa caixa. Então, o sensor, ele simplesmente vai avisar ao nosso sisteminha de controle que o produto está na posição e que pode descer o cilindro para rotular a peça. Os ópticos, né? Agora, falando um pouquinho do sensor óptico, ele trabalha com a luz. Geralmente é uma luz que nós não enxergamos. Nós não temos espectro para esse tipo de luz, o nosso olho, né? Ele não tem receptor para esse tipo de luz, que é a luz infravermelha. Então, nós temos algumas características desse sensor, que ele pode ser do tipo difusão, né? Então, o tipo difusão,
ele vai emitir a luz, né? No caso aqui a luz infravermelha, e se não tiver nenhum objeto, essa luz vai embora, né? Geralmente ela vai bater numa barreira aqui no fundo, e essa barreira não pode refletir de volta, né? Essa luz, então ela tem que ser uma barreira escura, né? O preto é a cor que absorve todas as luzes, né? Então geralmente é uma barreira de cor preta. Então o preto ele absorve todo o espectro de luz. Se tiver alguma barreira, olha só o que acontece. O raio vai e depois volta. Esse retorno tem um sensor aqui, né? Então nós teremos um sensor que ele é sensibilizado pela luz infravermelha. Geralmente é o nosso fototransistor, né? Então o fototransistor ele tem sensibilidade para a luz infravermelha. Então eu posso utilizar ele para detectar o fim de rolo de papel. Essa figura não está muito bem, mas olha, aqui tem uma bobina, né? Que o sensor ele está emitindo a luz na lateral da bobina e a luz está voltando porque eu tenho uma área na lateral da bobina. Já nesse lado aqui, ó, acabou a bobina. Então a luz agora vai e não volta mais. Aqui ele está detectando a altura, né? Então ele está detectando a altura das caixas. Geralmente a detecção de alturas é por sensores aqui na lateral. Então eu vou ter dois sensores. Um sensor para baixo, um sensor para alto, né? Então aí dá para ter algumas combinações, né? Com dois sensores, dá para a gente ter 4 tipos de altura para ele detectar. Essa posição que ele está aqui, ó, no alto, ele está detectando a presença ou não, né, da caixa. A altura, ela pode até ser detectada aqui pelo tempo de retorno da luz, que vai ser um tempo muito curto, mas nós teremos alguma variação desse tempo, né? Por causa da altura de cada caixa, a distância vai alterar e o retorno vai ter um tempo diferente. Nós temos os reflexivos, então voltando aqui, esse anterior é por difusão, porque a luz ela bate em um objeto e ela volta por difusão, ela se espalha. Já no reflexivo eu tenho uma barreira reflectiva, né? Então eu tenho aqui um espelho, na verdade eu tenho o espelho e a barreira que vai cortar essa luz, né? Então eu tenho também o sensor que ele emite a luz e depois ele volta. Se tiver um objeto, né? No caso aqui eu estou representando um objeto, a luz vai, ó, e não volta mais, porque ela absorveu, né, a luz da emissão. Então esse objeto ele também é um objeto onde a luz ela bate nele, ela é absorvida. Então eu tenho do lado de cá um espelho. Então esse espelho ele faz parte, né, do nosso sensor. Eu tenho que alinhar esses dois, o emissor e o receptor, eles estão em um único sensor, e eu tenho que alinhar com o nosso espelho. Então eu posso usar ele para detectar tipo, ó, latas, né? A hora que a lata passar aqui, ela vai fazer um desvio aqui desse feixe de luz. Esse é com barreira direta, né, que segue o mesmo princípio do reflexivo, só que nesse eu tenho um sensor para emitir a luz e um para receber. O que emite a luz é o LED, né? O LED infravermelho emite a luz e o que recebe a luz é o sensor à base de fototransistor. E lembrando que esses sensores, eles têm, né, todos os sensores, na verdade, os indutivos, os capacitivos, eles têm LEDs que indicam a atuação dele. E é muito útil para a gente fazer o ajuste, né, do sensor, esses LEDs aqui. Então tem LED que indica intensidade, tem LED que indica só que se ele foi acionado ou não.
E um objeto interrompendo essa passagem da luz, né, nós temos que o receptor aqui, ele não vai receber a luz infravermelha, então eu vou ter alteração do estado dele aqui. Então eu posso usar ele também para fazer, ó, contagem, né? Então se eu passo qualquer barreira nele, ele vai detectar. Claro que não pode ser algo transparente. Se for algo transparente, a luz vai passar. Os ópticos também nós temos os guias de onda, né? Que é a nossa fibra ótica. Então a fibra ótica nesse tipo de sensor, ele segue os mesmos princípios, né? De emissão e recepção da luz, só que eu uso uma guia de onda, que é a nossa fibra ótica. Então eu posso ajeitar melhor, né? Através desses cabinhos aqui, preto aqui, eles são as fibras. E eu monto a estrutura do feixe de luz onde eu quero. E ele pode trabalhar também como barreira ou como sensor difuso também, onde ó, eu tenho aqui no sensor difuso a emissão e a recepção da luz. E eu vou ter um objeto que ele pode ou não refletir de volta a emissão da luz dele, aí ele vai detectar também. A diferença é o nosso guia de onda, né? Então, o guia de onda é a nossa fibra ótica. Então, aplicações aí de sensores ópticos são várias, né? Então, olha aqui, ó, que detecção de objetos, no caso, contagem de garrafas por difusão. Contagem aqui, ó, de CIs, esse lado. Então, tá contando aí produtos pequenos, né, numa esteira. Esse aqui tá uma animação bem melhor, que é o fim de rolo. Então, geralmente, bobinas, né, na indústria, né? Então, tem muito produto, muita matéria-prima que ela vem no modo de bobina, e essa bobina ela tem que ser alimentada em alguma parte de processo. Aí é utilizado aqui sensores fim de rolo, né? Então, enquanto eu tiver uma área aqui na lateral desse rolo, ele está detectando o sinal está voltando para o sensor. A hora que terminar, não temos mais o sinal. Temos aqui, ó, medição do comprimento de rolo em mesa de corte. Então, aqui nós temos uma guilhotina, né? Então, esse retângulo aqui é uma guilhotina. E o sensor, ó, ele está contando furos. E, claro, o nosso sistema de controle sabe que entre um furo e outro existe uma distância, né? E essa distância, ela é contabilizada para você ter o corte preciso, né, de distância em distância. Então, eu quero uma distância, sei lá, de 10 centímetros. Então, a cada 10 centímetros, pela contagem aqui dos furos, a bobina para e a guilhotina desce. Aqui nós temos um sistema de controle de tampas, né, por barreira. Então, se eu tenho uma caixa com tampa ou sem tampa, os sensores ópticos vão detectar. E por que infravermelho, né? Esqueci de falar. Por que infravermelho? A sensibilidade do nosso receptor, do fototransistor, ela é feita pela luz infravermelha. A luz ambiente que sai do espectro do infravermelho, existem sensores ópticos que se sensibilizam pela luz ambiente, a luz visível. Só que esse sensor, ele tem um porém. A luz ambiente vai alterar a sensibilidade dele, né? Então, todo sensor óptico, no caso LDR, o LDR é um sensor óptico sensível à luz ambiente. Esse tipo de sensor, com o passar do dia, a luz ambiente vai mudando. Então, a sensibilidade dele também vai mudar. E já os sensores com luz infravermelha, nós não temos esse problema, porque a luz ambiente
apesar dela ter um pouco de espectro de luz infravermelha, ela não altera a sensibilidade dele, ou altera de uma maneira que não vai interferir no funcionamento dele. Agora, um sensor à luz visível, ele pode funcionar muito bem dentro de um equipamento fechado com tampas. Então, o equipamento fechado com tampas, ele não vai sofrer a interferência da luz ambiente e ele também pode ser utilizado. E agora nós temos os ultrassônicos, né? Então, o sensor ultrassônico, ele trabalha com as ondas sonoras. Só que também o nome dele está dizendo ultrassom. É uma frequência que nós não escutamos. Senão esse sensor ia atrapalhar, né, o ambiente de trabalho. Se ele emitisse um som desagradável, ao longo do dia, ninguém ia conseguir, né, trabalhar nesse ambiente. Então, olha só, ele emite pulsos cíclicos de ultrassom. E esse pulso ele é refletido por um objeto. É aquela história do eco, né? Então, quando você está lá no alto da montanha e você fala alô, e depois de um tempo você escuta a sua própria voz, né? Porque a sua voz ela se propagou, ela bateu numa outra montanha ou em alguma parede e ela voltou para você, a sua voz, né? E sabendo a velocidade de propagação do som no ar, e medindo esse tempo, né, de retorno da sua voz, você tem o fator distância, né? Então, esses sensores de ultrassom, eles são bem utilizados para você detectar distâncias, alturas, né? No caso aí, você pode usar, ele é muito usado também para você detectar o enchimento dos silos, né? Então, se você tem algum produto sólido, né, dentro de um silo, você pode pôr esse sensor lá na tampa superior, aí você tem a detecção da altura, né? Com a detecção da altura você consegue calcular a área desse silo. Você pode usar ele para nível da água também, então em vez de você ter um sensor de boia, você pode pôr um sensor ultrassônico lá na tampa da sua caixa d'água, e a água ela vai refletir também, tá? Esse som, e esse sensor ele vai detectar. Esses sensores eles são muito utilizados também, se vocês observarem nas pontes que tem sobre os rios aqui da cidade, geralmente tem uma armação apontada para o rio, né? Então, ali na ponta dessa armação tem um sensor que ele é ultrassônico para medir a altura da água desse rio para avisar se vai ter transbordamento ou não, como é que está o nível da água, né? Aí o sistema de gerenciamento da prefeitura consegue saber se o rio está enchendo ou não, né? E se vai ter alagamentos ou não. Esse tipo de sensor também é utilizado hoje em dia muito, essa tecnologia, para estacionamento, né? Então, os carros, eles têm lá nos para-choque deles, sensores, e esses sensores detectam a distância, e ele avisa o motorista se ele está próximo da parede ou não, se ele está próximo de um carro, de qualquer objeto. Então, é possível trabalhar com esses sensores hoje de uma maneira bem precisa. O sonar, né, ele tem esse princípio de funcionamento, né? O sonar vem de som. O que nós precisamos é ter um alinhamento, né? Então, esse tipo de sensor, ele precisa de um alinhamento angular, porque, ó, se nós tivermos nesse caso aqui, ó, esse caso aqui, o que acontece com o som? Ele é refletido, mas não de volta para o sensor, né? Então, o sensor nunca vai detectar nada com um objeto nessa posição. O objeto ele tem que refletir o som para o sensor. Então, tem lá ângulos de ajustes. Aqui está como exemplo, né? Esses mais ou menos 3. Isso aqui vai depender
do sensor. E também exemplos, ó. Então, eu estava falando aqui, ó, medição de nível de água, né? Então, nós temos aqui medição de nível, de fluxo de água, está detectando se está saindo água ou não. Olha lá, altura de empilhamentos, né? No caso aqui eu posso ter madeiras, caixas, se detecta alturas. Aqui também, né? Aqui eu posso ter uma precisão de alturas, porque cada caixa dessa tem uma altura e o sensor ele vai me dar essa informação de altura. Pode detectar presença de caixas, presença de pessoas, né? Olha lá, altura de materiais sólidos em silos, né? Aproximação, né? Então, olha lá, aproximação entre dois carrinhos aqui num trilho, né? Detectar velocidade de carro, né? Pode detectar aqui, ó, velocidade de carro, e pode detectar se acabou ou não a bobina aqui, né? Então, tem várias aplicações aí para os sensores ultrassônicos. E agora vamos mudar para o nosso tipo de sensor. Agora ele é contínuo. O que significa ele ser contínuo? Ele não tem mais agora só o 0 e 1. Né? Então ele vai me dar como resultado, ó, uma grandeza. E essa grandeza, olha só, ela muda com o tempo. Ela tem vários níveis nessa grandeza aqui, ó. Com o passar do tempo ela altera. Aí ele pode medir tensão, pode medir corrente, né? Que são grandezas elétricas. Então ele tem que fazer uma quantificação dessa grandeza por meio, ó, de um sisteminha analógico, né? E fornece uma saída proporcional ao valor medido. Então aqui nós temos um tipo de sensor que ele é por eletrodo, né? Então eu tenho, ó, duas hastes metálicas em um reservatório. Então eu tenho aqui, ó, uma haste e uma segunda haste, separadas, claro, uma das outras e ligadas por uma fonte de corrente alternada, né? E o nível é monitorado pelo consumo da corrente nessa fonte. Por quê? Você vai ter aqui, no caso, temos um fluido, e esse fluido, conforme ele está em contato com as hastes, ele vai alterando a impedância dessa haste. E aqui nós temos o circuitinho da nossa fonte, ó, que passa por um galvanômetro, né? Então aqui nós temos o nosso galvanômetro, que é um medidor de corrente. Aí a corrente vem e volta nas hastes em função da impedância. Então eu vou ter indicações aqui, várias indicações de corrente. Então, olha lá, quanto maior o nível, maior a corrente consumida pela fonte. Então, esse líquido aqui, esse fluido, ele tem uma resistência menor do que a do ar, aqui dentro do reservatório, e eu consigo ter vários valores aqui de medição. Então, eu consigo saber essa altura H aqui, ó. Né? Eu consigo precisar a altura H. Um outro tipo é também por eletrodo, só que agora nós temos um eletrodo. Então, com um eletrodo, eu preciso ter a continuidade da corrente. Ó, eu continuo com um galvanômetro aqui, e a continuidade da corrente agora se dá pela lateral do reservatório, porque ele é um reservatório, ó, onde eu tenho um determinado contato aqui, e eu tenho a circulação de corrente agora de um eletrodo com base na lateral dele, na carcaça dele. E eu também vou alterar aqui a resistência, né, em função do fluido. Eu tenho resistências diferentes, né, então poderia até simbolizar aqui com uma resistência,
que ela está variando aí conforme a altura desse fluido aqui, né? E aí eu vou ter várias indicações aqui também. Aí eu vou ter precisão também da altura H, né? Temos um sensor que é unidade, ó, de grade, né? Então esse tipo de sensor, ele tem aqui, ó, num eixo. Esse eixo ele tem essa alavanca aqui, ó, braço de alavanca. Então eu tenho um giro dele, né? Então ele vai girar. Ele vai girar. O giro dele, ele vai ser medido pelos furos aqui, ó. Então eu vou ter que ter um sensor aqui que vai contar esses furos. E eu tenho um peso aqui, ó, pelas grades de atuação, ó, que gera a força. Essa força F. Então eu tenho que diminuir a força da grade de atuação, que são esses anéis. Quem é que vai diminuir esse peso aqui são os sólidos, né? Então ele é um sensor utilizado para sólidos. Então eu posso ter um silo com trigo e aí eu consigo ter a medição, né, de quanto tem de área lá de trigo dentro desse, qual é o volume, né, que nós temos dentro desse silo, né? Então ele é usado para medição de sólidos. Líquido não funciona esse tipo de sensor. Então, olha lá, conforme o nível de sólidos aumenta no recipiente, os anéis metálicos da grade passam a repousar sobre o sólido, diminuindo a força F. Característica, ó, ele pode operar em temperaturas altíssimas e pressões altas também, né? Então, ambientes onde tem alturas, temperaturas e pressões altas, nós usamos esse tipo de sensor. Então, é indicado para nível de sólido, granular, em silos, unidade de cozimento por contato contínuo e unidade de processamento petroquímico. Então, tudo que envolve temperaturas e pressões elevadas e sólidos, nós temos que usar esse tipo de sensor. Usando o princípio lá dos nossos contatos, né, das hastes metálicas, nós podemos também medir o efeito da capacitância, né? Então, os líquidos e sólidos dentro de um tanque vai alterar a capacitância dessa sonda aqui. Então, nós temos uma sonda interna, onde o líquido e o sólido que está aqui dentro altera a capacitância. Aí eu tenho um circuito que vai amplificar aqui o valor gerado de corrente pela nossa sonda, e eu vou ter uma indicação, né, digital, porém de diversos valores. Então eu tenho aqui agora 4 dígitos nesse exemplo. Então eu não tenho só o 0 e 1, eu tenho vários níveis aqui de resultado aqui dessa medição. Temos os sensores de pressão, né, muito usado em sistemas hidráulicos, pneumáticos, né? Então, o princípio é a medição dessa coluna, né? Coluna aqui de fluido, ó. Então eu tenho aqui o teorema de Stevin, e o teorema de Stevin diz que a pressão é o nível, a nossa altura, vezes a densidade do líquido, né? Numa determinada temperatura. Então eu consigo medir a pressão através de um indicador aqui, ó. E esse indicador ele funciona de que maneira? Esse indicador ele tem um diafragma, e esse diafragma ele altera um sensor piezoelétrico, geralmente. Hoje os sensores de pressão mais modernos, nós temos uma célula lá piezoelétrica. A célula piezoelétrica ela é sólida e quando você faz pressão nela, ela altera a impedância dela também.
né? Então, pode ter um diafragma que está alterando, em função dessa pressão, o valor dessa célula piezoelétrica. E temos os mecânicos, né? Os mecânicos é também um diafragma alterando uma cremalheira, né? O posicionamento de uma cremalheira, e essa cremalheira está ligada no eixo de um ponteiro. E está girando esse ponteiro aí, dando o valor da pressão que está sendo medida. Temos termorresistências. Então, olha só. A variação da resistividade elétrica de um metal em função da temperatura. Então, o metal, se a gente aquece ele, eu tenho variação de temperatura. É a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, ela explica, né, essa característica da variação da resistividade em função de temperatura. Então, são confeccionados com fios altamente purificados de platina, níquel ou cobre, né, porque são materiais que nós temos uma resistividade mais elevada. Características básicas: alta estabilidade mecânica e elétrica. Estabilidade mecânica é porque ele não dilata muito. Resistência à contaminação, né? Principalmente aqui a platina e o níquel. Relação resistências por temperatura praticamente linear, mas não é bem linear. Nós temos um circuito eletrônico que lineariza essa relação. Desvio, com o uso e envelhecimento desprezíveis, né? Então, nós temos pouco desvio com o uso desse tipo de sensor. E uma relação sinal-ruído boa, né? Então, está considerando alta aqui essa relação sinal-ruído. Exemplo, PT100. Né? Então, PT100 é muito utilizado na indústria para você colocar ele dentro lá de um forno, né? Para medir a temperatura desse forno. Então, ele trabalha geralmente de 270 a 660 graus, né? Então, ele tem precisões aí para fornos de temperaturas mais elevadas. Temos aqui alguns outros tipos de elementos sensores, né? Então, nós temos aqui o princípio do nosso potenciômetro no ITA. E eu tenho um aqui que eu consigo variar a indutância. A indutância dele. Né? Então, tem sensor que é do tipo resistivo e indutivo. Eles possuem 3 terminais. Né? Então, os terminais nesse exemplo aqui, A e B, eu tenho uma resistência ou uma indutância fixa. E o C é onde eu vou ter um dispositivo mecânico em contato com essa resistência ou com essa indutância, e eu posso ter alteração, né, de resistência ou indutância ligando um terminal aqui no ponto C. Então, nós temos um deslocamento aqui quase que linear. Na prática, não é tão bonitinho assim, linear. Ele pode ter esse formato aqui, ó, circular, que é mais fácil de você estabelecer a mecânica dele, né? Para você ter um contato em movimento. É uma mecânica mais fácil de se elaborar. Ele é conhecido como sensor rotativo, esse aqui linear, né? O anterior linear. Esse aqui, o rotativo. Então, nós temos outros tipos de sensores rotativos através de efeitos magnéticos, ó, que é o efeito Hall. Né? Então, nós utilizamos um ímã fixo no eixo. Então, está aqui o nosso ímã. E ele detecta a passagem de campo elétrico pelos meios. Então, aqui nós temos bobinas, né? Então, nós temos aqui um anel com bobinas. Então, esse ímã, ele vai induzir, né, variação de corrente elétrica nessas bobinas. Então, são usados para detectar velocidade e posição do eixo em movimento.
Então, velocidade e posição. Vida útil longa, robustos e baratos, porque não tem contato físico, né, entre o sensor e o atuador. A instalação ela tem característica difícil, né, limitando a sua aplicação. Não é todo lugar que a gente pode conhecer, que a gente consegue montar essa estrutura mecânica aqui desse sensor. Possui sérias restrições quanto à temperatura de operação. Então, a temperatura ela altera muito a sensibilidade dele. Essa característica aqui também é um disco com furos. Ele usa uma tecnologia ótica, né? Então, eu tenho 2 furos em posições diferentes. Eles são chamados de encoders, né? Então, eles geram pulsos. O sensor, ó, em forma de disco, com marcas de perfuração. Então, aqui ele dá continuidade a esse disco, né? Nós teríamos ele no meio um eixo aqui. Longa vida útil, alta precisão. O custo já vai para médio. Fornecem medidas absolutas ou incrementais de acordo com a necessidade da aplicação. Então, essa lógica aqui de posicionamento de furos em posições diferentes faz com que, se esse disco ele gira em um sentido, né? Se eu giro ele em um sentido, a minha lógica sabe qual que é esse sentido. Se eu giro ele em outro sentido, eu consigo também saber qual é esse outro sentido. Aí eu posso, com a detecção do furo, ter um sinal de frequência, onde eu determino a velocidade, ou o modo incremental para a posição. Eu quero que ele gere 5 pulsos. Aí 5 pulsos, você sabe que ele andou, sei lá, ele girou o eixo 1 milímetro. E assim por diante. Então, você detecta também, você tem precisão de posicionamento, né? Precisão de velocidade e sentido de giro. Aqui está o nosso cristal piezoelétrico, que eu falei para vocês, né? Então, eu tenho um cristalzinho piezoelétrico, que se a gente, pressiona ele, eu tenho uma variação de resistência. Então, eu tenho um diafragma que mecanicamente vai forçar esse nosso cristal, e eu vou ter uma variação, né, do meu sinal elétrico aqui também. Aí eu consigo detectar, né, cargas. Alguns cristais desenvolvem sua rede cristalina, cargas elétricas, quando submetidas a um esforço mecânico. A carga gerada tem um valor muito baixo, necessitando de um circuito de amplificação e condicionamento do sinal. São indicados para medir pressões que variam rapidamente, ou seja, para medir medições dinâmicas, né? Então, você quer uma medição naquele momento lá do valor. Possui alta estabilidade térmica e pode medir pressões desde 1 milibar até 10 kilobar. Essa tecnologia de cristal piezoelétrico, ela é muito usada em microfone, né? Então, o microfone do celular de vocês, do computador, ele tem um cristalzinho piezoelétrico, e quem está gerando essa pressão aqui são as ondas sonoras, né, da voz. As ondas sonoras da nossa voz que estão gerando essa pressãozinha aqui. E nós temos os tweeters, né? Os tweeters é um alto-falante específico para frequências altas, para os agudos. Então, se eu fizer o inverso aqui, se eu aplicar um sinal elétrico no piezoelétrico, o que acontece? Ele começa a deformar. Ele vibra. E essa vibração, se você colocar ela em um diafragma, você transforma o sinal elétrico em onda mecânica. E ele tem uma sensibilidade boa para as altas frequências, né? Por isso que ele é muito usado em tweeters, né? Nós podemos usar os potenciômetros como sensor de posição,
né? Então, eu tenho aqui um eixo mecânico, né? Então, esse eixo está ligado aqui, ó, nesse ponto B, e você consegue alterar a posição desse eixo, né? E a alteração da posição desse eixo, você vai ter mudança de resistência, aqui no caso do potenciômetro. Construtivo, o modo construtivo, geralmente, ele é cilíndrico, assim, que é mais fácil de implementar essa mecânica aqui dele. Então, você tem esse eixo, conforme você gira ele, ele te dá um resultado aqui de resistência. E aí você consegue ter informação de posição, né? Os servomotores, que é aquele motorzinho com um braço que ele geralmente ele não revoluciona. Ele geralmente trabalha em ângulos, né? De 0 até 200 graus, 180 graus. Esse tipo de motor, ele tem um potenciômetro dentro justamente para essa função. Determinar a posição física, né? Então, ele pode ser, ó, linear ou angular. Aqui é o angular, aqui é o linear. Os encoders do tipo óptico, eles produzem uma onda quadrada, né? Então, esse sensor aqui, a fotocélula, né? Então, aqui, na verdade, é a luz, a emissão de luz. Aqui é a fotocélula, então nós teremos lá um liga e desliga nessa fotocélula aí. E com esse liga e desliga, eu posso ter diferença, ó, de tempos de liga e desliga. Aí eu vou ter a nossa onda quadrada, né? E com essa onda quadrada eu consigo medir esses tempos de on, tempos de off. E com esses tempos de on e de off eu consigo ter informações de rotação, velocidade e posicionamento. Então, aqui os sensores ópticos rotativos, eles têm aquela tecnologia de 2 ou mais sensores. Então, com essas diferenças aqui, ó, de fase dos canais A com o B, eu tenho como ter a informação de qual é o sentido de giro, né? Então, ele está girando no sentido anti-horário ou no sentido horário. Então, é justamente por essa diferença de fase. E esse tempo aqui, ó, que é o nosso período, ele dá a velocidade de giro, a nossa frequência, né? Desse eixo aqui. Então, são os encoders ópticos, né? Então, eles são um pouquinho mais caros, esse tipo de sensor, porém, a durabilidade deles é bem elevada, desse tipo de sensor. Temos o tacogerador. Então, é um sensor de velocidade. O que é um tacogerador? É um motorzinho que vocês colocam na ponta de um eixo, de um motor ou de uma esteira, e esse eixo aplica energia mecânica nesse motor, fazendo com que esse nosso motor se torne um gerador, né? Então, o nosso motor, quando você aplica energia mecânica na ponta de eixo dele, ele se torna um gerador elétrico. E a tensão gerada pela lei de Faraday, ó, ela é proporcional à velocidade. Então, você tem tensões diferentes para velocidades diferentes. Então, você consegue medir a velocidade de motores, de eixos, através dos tacogeradores. E os tacogeradores nada mais são do que motores trabalhando como gerador, claro, né? Então, você está aplicando energia mecânica neles, ele está te dando um sinal elétrico, que é a nossa tensão elétrica. E essa tensão, em função do nível de tensão, eu tenho a nossa velocidade. Então, está aqui o nosso tacogerador, que é, na verdade,
né, o esquema de um motor, né? Então, o motor elétrico ele tem toda essa característica aqui, né? Tem a bobina aqui rotativa, né? Os polos norte-sul permanentes, gerando esse campo magnético. Aí você gira nessa bobina rotativa, no meio desse campo, você tem indução de corrente nessa bobina. Aqui na ponta nós temos um comutador, e esse comutador ele já retifica o nosso sinal, né? Através das buchas, eu sempre vou pegar em um terminal uma polaridade e na outra uma segunda polaridade. Então aqui nós temos aqui, ó, que o K é uma constante, ó, que depende, ó, do campo do ímã, né? Então depende também do campo, a intensidade desse campo aqui, eu vou ter a nossa tensão V, e N é a rotação, né? Que pode ser, ó, por minuto ou por segundo, né? E a polaridade depende do sentido de giro, né? Então eu posso ter tensões positivas e negativas, eu vou saber também o giro. Então, além do sentido de giro, eu tenho a informação da velocidade. Temos também, ó, sensores de carga, que são os strain gauges, né? Então, é o princípio da ponte de Wheatstone, né? Então, a ponte de Wheatstone, se eu tenho o equilíbrio dessas resistências, ó, do par dessas resistências, RG com R2, R1 com RD, eu não vou ter corrente elétrica circulando aqui. Agora eu posso ter, ó, um extensômetro, e o extensômetro ele mede a deformação, e a deformação altera essas resistências, né? Então eu vou ter um extensômetro no RG e no RD. Então, se eu aplicar deformação, né, onde tiver esses extensômetros, eu vou ter mudança de resistência dele e vai começar a circular corrente elétrica. E aí eu preciso ter um amplificador para conseguir quantificar esse nosso sinal, né? Então, célula de carga, balanças, né, para medir a força. Então, nós usamos esses tipos de sensores strain gauge, são células de carga. É uma deformação que nós não percebemos, né? Então, se você pegar um sensor desse aí na mão e tentar aplicar força nele, você não vai visualizar nenhuma deformação, mas o nosso circuito eletrônico vai detectar sim essa deformação. E terminamos essa parte que tem um pouco mais de tecnologia e de sensores, hein, pessoal?